Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 19 do vestibular de inverno da UEPG aplicado em 2017. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, porque isso ajuda muito com o meu trabalho no YouTube. Beleza? Bora lá então? Item 1. O período da função f de x igual a cosseno de π raiz de 3x é 2 raiz de 3. Um exercício muito fácil de trigonometria, né? Lembra lá de que quando a gente tem uma função nesse estilo aqui, uma função trigonométrica, nesse caso uma função cosseno, né? Nós temos aqui o π raiz de 3 e está multiplicando x. Como que eu faço para calcular o período de uma função trigonométrica? Então, o período de uma função trigonométrica, eu vou fazer a razão entre 2π e o módulo de um valor m. Quem que é esse valor m aqui? Esse valor m, galera, é esse valor que acompanha o nosso x, a nossa variável. Nesse caso é π raiz de 3. Como ele já está positivo, eu nem vou colocá-lo dentro do módulo, tudo bem? Nós ficaremos com 2π dividido aqui por π raiz de 3. Como você pode perceber, estou multiplicando e dividindo por π, posso simplificar, vou ficar com 2 raiz de 3, e para tirar essa raiz aqui de baixo, eu vou multiplicar por raiz de 3, numerador e denominador, né? Racionalizar. 2 vezes raiz de 3 eu tenho 2 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 eu tenho raiz de 9, que inclusive é 3. Observem que não é 2 raiz de 3, como mostra o enunciado, então esse item aqui ele é falso, ok? Então esse item de número 1 ele é falso. Tudo bem, galera? Vamos lá para o nosso item de número 2. Bora lá! No item de número 2, nós temos um exercício muito legal que eu gosto bastante, que é quando nós temos inequação quociente ou inequação produto. Acho muito interessante a resolução dessas questões. Tudo bem? Nós temos então a função x² menos kx mais 1, tudo isso dividido por x² menos 6x mais 10. E eu quero que isso daqui seja maior ou igual a zero. Eu vou, para fins de didática, gente, reescrever aqui como sendo aqui uma função f de x e aqui como uma função g, tá? Só para eu me referir a elas de forma mais dinâmica e mais fácil. Então, imagine que eu tenho uma função f de x e imagina lá que eu tenho uma função g de x. E eu quero que isso daqui seja maior ou igual a zero. O que eu quero explicar aqui para vocês compreendam o que se trata uma inequação quociente, né? Que é quando eu tenho a divisão de duas funções. Perceba aqui, gente, que eu quero que isso daqui seja maior ou igual a zero. Para isso acontecer, imagina aqui que eu tenho a minha fração, né, a f e a g. A função f, ela vai ter que ser positiva e a função g também vai ter que ser positiva. Vamos supor para que ela seja maior do que zero, né? Se a minha função f for negativa, o resultado, dentro do intervalo, a função g também tem que ser negativa nesse mesmo intervalo. Por quê? Para essa função dar maior do que zero, né? Ou pode acontecer também dessa função ser exatamente igual a zero, porque é maior ou igual, né? Quando que isso vai ser zero, gente? Quando a minha função f aqui for zero, né? E aí, independente se aqui é positivo ou se é negativo, né? A minha função g, isso aqui vai dar zero, né? Então, vamos analisar, por exemplo, a função g de x, que eu estou chamando aqui, né? De x² menos 6x mais 10 igual a zero. Vamos ver quais são as suas raízes. E para ver as raízes dela, vamos ver o delta. Delta é dado por b² menos 4ac. Então, b² eu tenho menos 6² menos 4 vezes o a aqui, que é 1, vezes o c, que é 10. Então, eu tenho delta igual menos 6² eu tenho 36 e 4 vezes 1 vezes 10 eu tenho menos 40. Olha o que está acontecendo aí. 36 menos 40 é igual a menos 4. Delta deu menor do que zero, gente. Se delta é menor do que zero, significa que eu tenho x1, né? Eu tenho uma raiz x1 aqui, diferente de uma raiz x2, mas são raízes que pertencem ao conjunto dos números complexos, não são raízes reais. E como esse nosso a aqui é 1, né? Eu tenho a maior do que zero, a minha concavidade é voltada para cima, né? A funçãozinha ele é feliz. O que significa isso no nosso gráfico, gente? Significa que quando a gente for observar no gráfico, ela é uma função lá que vai estar acontecendo o quê? Ela não toca o eixo x. Porque para ela tocar o eixo x, gente, ela tem que ter raízes reais.
né? Os pontos em que a função corta o eixo x são raízes reais da minha função. Como ela não tem raízes reais, gente, ela vai ter mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Certo? O que, que eu quero dizer com isso, gente? Que a minha função g de x, olha aqui, ó, ela é positiva para qualquer valor de x dentro do meu domínio, né? Observe aqui que a minha função g de x, ela é maior do que zero para todo e qualquer x aqui pertencente aos reais. Eu não vou ter nenhum valor aqui que eu encontre, que eu substitua para x na minha função, e dê um valor negativo ou de zero, né? Porque ela não tem raízes reais e ela não toca o eixo x, então ela não se iguala a zero em nenhum momento. Tudo bem? Então observa, gente, esse caso aqui eu já posso descartar, porque não vai acontecer. E esse caso aqui eu vou reescrever ele como pode ser que a minha função f aqui seja zero e aqui embaixo vai ser sempre positivo. Tá? Então o que, que eu tenho que me preocupar, gente? Como eu quero que isso daqui seja maior ou igual a zero, observa que nós temos essa situação aqui, ó, x ao quadrado menos kx mais 1. Primeira coisa, essa função aqui, ela tem o a maior do que zero. Ó. A é 1, então a é maior que zero. Então ela também vai fazer isso daqui. Né? Aí observa comigo. Só que para ela fazer isso no meu gráfico, eu quero que essa função, né, para que atenda a minha inequação principal, ou eu quero que dê somente valor positivo, e para acontecer isso, ela também vai ter que ter esse comportamento de raízes, né? Vou desenhar o meu gráfico aqui, ó. Eu vou fazer com outra cor para vocês entenderem. Ou esta funçãozinha aqui, ela vai ter que ter só raízes complexas e ela também vai ter só valores positivos. Ó, imagine que ela vai estar aqui, ó, essa função em azul. Porque daí, veja, eu vou conseguir atender positivo dividido por positivo, que é maior do que zero, né? Ou, gente, eu vou querer que a minha funçãozinha aqui em azul, ela tenha no máximo uma raiz real aqui nesse ponto. Então, pode acontecer duas coisas aqui em azul. Ou eu quero ter que o meu delta é menor do que zero, assim como aconteceu com esta função que nós vimos, a função g, ou eu quero que o meu delta seja igual a zero. Porque quando o delta é igual a zero, gente, eu só tenho uma raiz aqui. A minha x1 é igual à minha x2, né? Então eu só quero que aconteça isso, porque daí eu consigo atender esses dois casos que estão aqui, ó. Ou eu vou ter um valor que vai dar sempre positivo, ou em alguma situação isso vai dar zero. E para quais valores de k que isso é satisfeito? Vou fazer uma inequação. Então, olha que eu quero que o meu delta ele seja um delta que é menor ou igual a zero, galera. Então, delta menor ou igual a zero. Eu tenho que... O que é esse delta aqui? É b ao quadrado, então o b aqui é menos k ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1, menor ou igual a zero. Então, menos k ao quadrado fica k ao quadrado, e 4 vezes 1 vezes 1 ali é menos, então menos 4 menor ou igual a zero. Passando esse 4 somando, ou somando em ambos os lados da equação, não precisa alterar o sinal, vai ficar que k ao quadrado é menor ou igual a 4. Ou seja, se eu extrair a raiz aí, eu vou ficar que o meu k vai variar entre 2 negativo e 2 positivo. Ou seja, o meu k ele tem que ser maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. E é exatamente o que o enunciado coloca. Né? Que esse k aí ele tem que ser um valor que varie de 2 negativo a 2 positivo. Uma questão muito legal. Como eu falei, eu gosto muito de analisar aí funções quando elas estão sendo enquadradas aí em inequações produto ou inequações quocientes. Né? Vai envolver... É uma análise simples, mas que requer prática. Essa análise que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu fiz, é uma análise que vocês precisam praticar, né? Porque se torna automático ao longo do tempo. Então, nós já sabemos que o item 2 aqui, ele é verdadeiro. Então, eu já sei que aqui eu vou somar 2 por enquanto. Tudo bem? Vamos passar para a próxima página lá por questões de espaço para a gente resolver o item 4. O item 4, então, nós temos lá envolvendo fatorial, né? Nós temos aqui, ó, n mais 2. Acho que eu vou fazer ali em cima para sobrar mais espaço. Daí eu faço embaixo logo em seguida. Questões de logística. Eu tenho n mais 2 fatorial que multiplica n menos 2 fatorial
E tudo isso está sendo dividido por n mais 1 fatorial e n menos 1 fatorial. E aí eu preciso descobrir esse n, gente, porque o n vai virar expoente aqui, né, de um número complexo, da potência para um número complexo. Eu estou falando que isso daqui é igual a 4. Gente, bem tranquilo também, tá? O que eu vou dar de dica para vocês? Observe que aqui em cima eu tenho n menos 2 fatorial e que aqui, se eu diminuir mais 1 ainda, eu já vou ter n menos 2 fatorial também. Então eu vou abrir aqui um pouquinho, né, esse n mais 2 aqui, até lá o n menos 1. Então vamos lá, eu vou abrir aqui n mais 2 e eu vou diminuindo. Depois eu tenho n mais 1. Depois que eu tiro de n mais 1, o 1 fica só o n. E depois eu venho o n com n menos 1. Certo? E ainda eu tenho aqui do ladinho n menos 2. n menos 2 fatorial. O que nós vamos precisar abrir aqui, então? Para a gente simplificar. Estou falando que isso aqui é igual a 4. Nós temos, então, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Abrindo até o n menos 1 aqui para nós é suficiente. Então, n mais 1, que multiplica n, né? Que vai multiplicar depois o n menos 1 fatorial. E esse n menos 1 aqui que eu tenho, ó, ele vai ficar n menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial. E aí a gente vai ver o que a gente vai conseguir cortar, mas vai dar para cortar bastante coisa. Eu achei que ia tocar meu iPad aqui. Então dá para simplificar o que aqui? Este n com este n, n mais 1 com n mais 1, n menos 1 fatorial com n menos 1 fatorial, n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial. Vai sobrar algo bem simples aqui, ó. Vai sobrar n mais 2 sobre n menos 1. E aí tudo isso igual a 4. E aí aqui é como se fosse 1, multiplica cruzado, né? Vai ficar, ó, n menos 2 vezes 1 aqui, fica o próprio n mais 2. Igual. Vai ficar n menos 1 vezes 4. Então, vou fazer direto, ó. 4 vezes n, 4n. E 4 vezes menos 1, menos 4. Vou deixar o que tem o menos 4 para lá. E vou trazer o n para o lado esquerdo. Direito, na verdade. Vai ficar 2 mais 6 igual a 4n menos n. Isso. Nós temos aqui, então... Peraí, deixa eu ver se eu não troquei. n mais 2, ali 4n menos 4. É isso mesmo? É isso mesmo. Deixa eu só ver se eu não troquei. Ficou 3n... Peraí. Troquei um valor aqui. N mais 2 igual a 4n menos 4. Então, quando a gente reorganizar isso daqui, vai ficar 4n menos n e vai ficar ali menos 4 com menos 2, né? É isso mesmo. Menos 4 com menos 2. Eu passei esse 4n para cá. Isso. Que vai ficar 4 mais 2. Se tivesse trocado, daí sim ficaria menos 4 com menos 2. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com 3n igual a 6, ou seja, o nosso n é igual a 2. Tranquilinho? Agora, a gente observa que ele está falando assim, ó, que raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio de i elevado a n. Quem que é o n? É 2. A gente tem que desenvolver para ver se vai chegar exatamente nisso que está aqui. Produto notável, quadrado do primeiro. Então, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ok? Vamos lá. Mais 2 vezes o primeiro, que é raiz de 3 sobre 2, vezes o segundo, que é 1 meio vezes i. Mais o quadrado do segundo, então 1 meio i ao quadrado. Modificando o que podemos, raiz de 3 ao quadrado fica 3, e 2 ao quadrado aqui fica 4. Então, nós vamos ficar com 3 quartos. Aí, esse 2 dá para simplificar com esse 2 aqui. Certo? E vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes i. Então, mais raiz de 3 sobre 2 vezes i.
E aí eu tenho 1/2 aqui, mais 1/2, que multiplica i ao quadrado. O que é i ao quadrado? I ao quadrado é unidade imaginária, então aqui é -1. Então, o que vai ficar aqui para nós ainda? Eu vou ficar com 3/4. Isso aqui vai virar um número inteiro, né? Então, vai ficar vezes -1, vai ficar -0,5, certo? Mais raiz de 3 sobre 2i. Aqui, ó, se vocês fizerem, gente, a gente poderia pensar assim, ó, vou fazer aqui no cantinho que tem espaço. É a mesma coisa que 3/4 menos 2 sobre 4, tá? E daí, ó, 3 menos 2 fica 1, tá? E aí aqui, se você multiplicar por 2 também vai ficar 4. Então, vai ficar 1/4, ok? Aqui nós temos 1/4. Então, nós temos ali o valor de 1/4, que era para dar 1/2. Deixa eu ver o que eu troquei aqui. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3. E 2 ao quadrado, 4. Muito bem. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Ok, tá aqui. Ah, achei o meu erro. Poxa vida. Acontece, né? Aqui, ó. 1/2 ao quadrado, 1/4. Coloquei 1/2, perdão. Então, aqui não precisa fazer isso que eu tinha feito. Deixa eu apagar aqui. Já era 1/4. Daí vai dar bem certinho 1/2. Ó, então, aqui é menos 1/4 mesmo, tá? E aí, ó, 3/4 menos 1/4 ficam 2/4. E 2/4 é a mesma coisa que 1/2, ok? Então, aqui é 1/2 mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Certinho o que ele está falando no enunciado, gente. Olha, meio mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Portanto, esse item 4 ele é verdadeiro também. Então, item 4, verdadeiro. Já vou colocar aqui mais 4, tá? Vamos para o item 8. O item 8 é bem legal também, bem tranquilinho. Deixa eu mudar a cor um pouquinho aqui para variar. Então, item 8. Diz assim, ó, temos um sisteminha ali, mas observa que eu vou ter que considerar essas partes aqui separadas, né? Eu tenho 2 elevado a x mais y menos 125 igual a 387. O que eu vou fazer? Esse menos 125 vai passar para lá somando, vai ficar 2 elevado a x mais y. 387 mais 125 dá 512, né? E aí, como é uma equação exponencial, vocês lembram que 512 é uma potência de base 2? Porque 2 elevado a 10 é 1024. Então, a metade, que seria 2 elevado a 9, é 512. Tá? Lembra lá. 2 elevado a x mais y é igual a 2 elevado a 9. Posso simplificar aqui, vai sobrar uma equaçãozinha dada por x mais y igual a 9. Vamos guardar isso aqui que a gente já vai usar. A mesma coisa a gente vai fazer com a segunda parte, tá? Então, essa aqui é a primeira, a gente vai fazer a segunda agora. É 3 elevado a x menos y mais 15 igual a 258. Aí vai ficar assim, ó, 3 elevado a x menos y, que é igual a... Esse 15 subtraindo do 258 vai ficar 243. E também não é uma potência conhecida para nós, né, gente? É 3 elevado a x menos y, e óbvio que vai ser uma potência de 3 também. Você vai lembrar, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, e 81 vezes 3, 243. Então, 3 elevado a 5, corta, corta, iguala os expoentes, x menos y igual a 5. Agora eu resolvo esse sisteminha básico aqui, tá? Vamos resolver ele lá, então. É x mais y igual a 9 e x menos y igual a 5. Pelo método da adição, molezinha, ó, dá para simplificar os y. 2x aqui igual a 9 mais 5, 14, portanto, x igual a 7. Gente, se o meu x igual a 7, olha aqui, ó. 7 mais quanto? Que dá... Aqui que dá 9. 7 mais 2, né? Então, o meu y aqui é igual a 2. Já tenho o valor do meu x e do meu y. O que ele está falando no item 8? Ele está falando que a raiz de x mais y, isso daqui, gente, ele está dizendo que pertence ao conjunto dos inteiros. Será que é verdade? Quem é o x? O x é 7, então vai dar raiz de 7 mais y, que é 2. Gente, a raiz de 7 é um número irracional. Então, se eu somo um número irracional
com um número inteiro, isso daqui vai dar um número irracional. Não tem como dar um número inteiro. Então, esse item aqui, o item 8, ele é um item falso, tá? Já vamos marcar aqui que a gente já fez e ele é um item falso. Beleza? Vamos para o último lá também, que é bem tranquilo. Se x é maior que 1, então esse é o item 16. X é maior do que 1 e o y também é maior do que 1. Log, o que nós temos aqui? Gosto muito de log. Log de 9 na base x mais log de 4 na base y é igual a 1. E nós sabemos também, vou deixar aqui no cantinho, que o log, isso aqui vai ajudar a gente bastante, que o log de x na base y é igual a 2. Se eu quiser, já aproveito e já reescrevo isso aqui, ó. Y elevado ao quadrado é igual a x, tá bom? Por que eu vou fazer isso? Porque, gente, vocês estão vendo que eu tenho uma base aqui que é y? Então, eu vou deixar essa base aqui com y também, porque o meu x pode ser escrito em função de y. Tá aqui, ó. Então, eu vou trocar. Professor, por que você vai fazer isso? Já vou mostrar. Então, vai ficar log. No lugar de y, eu tenho agora, no lugar de x agora, eu tenho y ao quadrado do valor 9, né? A base é y ao quadrado, mais log de 4 na base y igual a 1. Realmente não posso fazer nada aqui, né? Porque as minhas bases ali não são iguais. Mas você vai lembrar que se nós temos um valorzinho aqui, tá? Que está como expoente da base, ele passa multiplicando para cá, mas passa invertendo. Então, esse 2, o inverso de 2 é meio, tá bom? Vezes log de 9 na base y mais log de 4 na base y igual a 1. Como que eu vou juntar esses dois aqui, né, como um log de um produto, se eu tenho esse bendito meio ali? O que eu vou fazer com esse meio? Perceba o seguinte, é a mesma coisa que meio que multiplica. Vocês estão vendo esse 9 aqui? Que ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado? Então, esse quadrado, vocês lembram que ele pode passar aqui fora multiplicando? Sim. Então, vezes log, agora só de 3, na base y, mais o log de 4 na base y igual a 1. Posso simplificar esses dois, porque era isso que eu precisava. Vai sobrar log de 3 na base y, mais log de 4 na base y igual a 1. Sempre que eu tenho uma soma de dois logs e eles estão com a mesma base, que nesse caso a base é y, eu posso multiplicar os logaritmandos. Então, eu fico assim, ó, com log de 3 vezes 4 na base y. E isso daqui, para eu poder igualar depois, gente, eu vou fazer o quê? Eu preciso de um log de y. Como que eu vou fazer para botar um log de y aqui, gente, com base y? É só escrever assim, log de y na base y, tá bom? Porque pela propriedade isso se torna 1. Sempre que a base e o logaritmando são iguais, o resultado disso é 1, tá? E aí a gente vai ficar assim, ó, log de 3 vezes 4, que é 12, na base y, igual a log de y na base y. E olha que legal, se eu estou falando que esses dois logs são iguais, eles estão na mesma base, então significa que os logaritmandos são iguais, né? Ou seja, o meu y aqui é igual a 12. Já achei o valor do y. Mas eu posso achar o valor do x? Sim, o x é igual ao y ao quadrado. Quem que é o y ao quadrado, gente? É 12. Então, é 12 ao quadrado. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Portanto, o enunciado diz para mim que x menos y é igual a 132. Verdadeiro ou falso? Quem é o x? 144. Menos o y. Quem é o y? É 12. 144 menos 12, 132. Exatamente o que está aqui. Portanto, o item 16, ele é verdadeiro, muito verdadeiro, né? Portanto, a nossa soma lá vai ficar com esse item 16 também sendo verdadeiro. Então, aqui mais 16. 16 mais 4, 20, mais 2, 22. Resposta final desta questão, 22. Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos